nossas respeitosas saudações a todos que participam deste segundo ato internacional por direitos já em vigília pela democracia brasileira. Eu sou Afonso Moreira Júnior, espírita com Allan Kardec, membro da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes. Nós comemoramos neste mesmo mês de setembro de 2021 o centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o inspirador do nosso esforço em trabalhar por preservar a liberdade e a democracia brasileira. Em nome da Frente, nós agradecemos a oportunidade de participarmos desta vigília ao lado de representantes e líderes religiosos cujas manifestações nós apresentamos a seguir. Muita paz. Vigília pela democracia brasileira. Segundo ato internacional Direito Já. Irmãos e irmãs, somos de diferentes tradições religiosas, mas temos em comum o senso de dignidade, de justiça e de democracia. E estamos aqui pela esperança de tempos melhores. Vivemos tempos difíceis no Brasil e no mundo, como temos visto nos meios de comunicação sociais. O Papa Francisco fala que as guerras, os atentados, as perseguições são motivos raciais ou religiosos e tantas afrontas contra a dignidade humana, e são julgados de maneira diferente, segundo convenha ou não a certos interesses fundamentalmente econômicos. Em nosso país, deparamos com situações advindas da crise econômica e política, acentuando ainda mais pela crise sanitária com o coronavírus, Covid-19 e suas variantes, que vem causando dores, mortes, sofrimentos e desigualdades sociais. E a pandemia escancarou ainda mais outras situações, tais como injustiças sociais com o desemprego, fome, violência, o autoritarismo político, o aumento de pessoas em situação de rua, mentiras, fake news, discurso do ódio, discriminação social, racial e de gênero, corrupção nos altos escalões dos governos, violência contra as mulheres, LGBTQI+, negros, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de vulnerabilidade. O feminicídio, entre tantas outras pandemias, que faz aumentar a angústia, o sofrimento, a incerteza e as desigualdades sociais entre os empobrecidos. Mas tenho confiança no que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, abre aspas, todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, fecha aspas. E a nossa Constituição reza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança, fecha aspas. Como cidadão, acredito na Constituição brasileira e na democracia. Como católico, tenho esperança no que diz o profeta Isaías, abre aspas, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres de seus direitos
e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Fecha aspas. Enquanto religiosos, somos convocados a gritar bem alto pela justiça, pela democracia e pelo direito para todas as pessoas, sem distinção de cor, raça ou credo. Faço minhas as palavras do Papa Francisco, abre aspas. É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. Fecha aspas. Obrigado. Vamos fazer nossa parte, contribuindo para o bem comum. Democracia e direitos já para todos. Tal qual este pássaro, este sabiá que canta aqui para nós hoje, preciso fazer ecoar a minha voz. Sou o pastor Ilhéu Batista da Igreja Betesda de São Paulo. Em celebração ao centenário do Cardeal dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, precisamos unir nossa voz para defender a democracia. Inspirada na pessoa de Jesus de Nazaré, a nossa fé tem como trilha a defesa do fraco, a libertação do oprimido e dar voz ao povo. Assumimos que o reino de Deus é anunciado aos pobres, pois o Mestre nos ensina que bem-aventurados são os pobres, porque no reino a terra é deles. É um reino de inclusão, de relações amorosas. Por isso não podemos nos calar diante da ameaça à democracia. Não podemos nos conter quando as instituições democráticas estão sendo escanteadas. Mais ainda, defender os direitos humanos é estar do lado da salvação proposta por Jesus, que anuncia que o ser humano vale mais do que a erva do campo. Nós precisamos defender a nossa casa comum, respeitar os povos originários e estarmos ao lado deles, não termos preconceito religioso e de nenhum tipo. Seguir a Jesus significa assumir uma posição profética que denuncia toda injustiça e se opõe aos poderes que fazem uso da violência para controlar e dominar. Enfim, anunciamos que tudo que se colocar para a manutenção da vida, nós estamos do lado e nos opomos a toda forma de destruição e violência. Que Deus assim nos ajude e que você, cada um de vocês, possa se unir a nós e a nossa voz se faça unir, que estamos juntos pela democracia, pela justiça, pelos direitos humanos. Eu sou a monja Reishin, do Zen Budismo. O que está acontecendo no Brasil já era de se esperar. Testemunhamos manifestações públicas de total ignorância sobre o que seja democracia. Mas isso se deve ao não investimento em educação para a democracia. Um investimento a longo prazo. Temos várias gestões de governo, dos vários níveis do federalismo. Todos são responsáveis por essa descontinuidade. No Brasil, iniciativas governamentais para a formação da sociedade em valores democráticos são muitas vezes desconstruídas por descontinuidades administrativas, com a afirmação de propostas que desconsideram avanços duramente e comprovadamente conquistados. Eu chamo isso de ego-política. E que confunde a todos. Perdemos tempo. As nossas escolas públicas e mesmo particulares, com raras exceções de iniciativas voluntárias, não se voltaram a uma pedagogia que desenvolvesse habilidades e sensibilidades para a percepção, para a compreensão das causas dos problemas sociais e ambientais e a prática da atuação coletiva para o bem comum, além de ausência de políticas públicas focadas nessa proposta pedagógica. Testemunhamos a incapacidade de implantar e realizar os valores da Constituição de 88.
Democracia sempre se tornou discurso de partidos políticos e de grupos intelectuais, antes de ser uma palavra e um sentido e direção. Democracia é movimento, é mobilização, é um chamamento que nos ecoa a fazermos o bem ao maior número de seres. Cuidar de nossa convivência humana com responsabilidade. Assim, nessa profunda lacuna, a mediocridade se expande e mobiliza interesses, fazendo uso das fragilidades sociais e públicas. Buda nos ensina a olharmos em profundidade a nossa vida, a irmos ao encontro das necessidades de quem sofre e a identificar com sabedoria os caminhos de transformação. Somos desafiadas a cada instante. A educação não deu conta, mas deve agora se reorganizar, reunindo boas práticas de tantos segmentos sociais e públicos, fortalecer iniciativas de todos os segmentos e fazer ecoar a energia da real transformação. Não há ceticismo nesse caminho, nem tampouco sectarismo. Há necessidade urgente da compreensão, da ação conjunta. Não podemos mais perder tempo. A busca por culpados desvia a energia necessária para as complexas e reais ações que devemos nos concentrar. Devemos juntas, atuar no resgate de valores de convivência, fazendo uso da nossa inteligência criativa e motivação para novas abordagens de fazer o caminho democrático, sempre nos espelhando nas recomendações e no espírito claro e determinado da nossa Constituição de 88. Continuemos a escrevê-la por meio de nossas ações. Para mim, essa é a espiritualidade do cultivo, da mente de sabedoria que tudo transforma. Olá, eu sou o reverendo Jair Alves, sou pastor da Igreja Metodista e minha comunidade fica no bairro do Belém, em São Paulo. Eu venho aqui como membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Arnes. Eu quero, de início, agradecer ao convite do Fórum de Democracia Direitos Já. Trata-se de uma articulação que está organizando o Ato Internacional Direitos Já, que no título fala de uma ação em vigília pela democracia brasileira. É um ato que deve acontecer em 18 de setembro próximo. Parabenizo essas pessoas por esta iniciativa que vai acontecer num momento em que a democracia brasileira está em alerta, né? O autoritarismo e a opressão que marcaram a nossa história exigiram e foi necessário anos de luta. Esse tema é fundamental para a Frente Interreligiosa Dom Paulo Arnes, né? E a Frente Interreligiosa por Justiça e Paz Dom Paulo Arnes foi convidada a participar deste ato do Direitos Já, e nós queremos aqui, junto com os organizadores do ato, e nós da frente, dizer que nós estamos juntos. Estamos juntos porque a democracia brasileira precisa ser reforçada, de fato, em seus alicerces. Dom Paulo Arnes comemora 100 anos, né? É o centenário de Dom Paulo Arnes, agora neste ano de 2021. Então ele teria 100 anos agora em 2021. Para nós é excelente fazer essa homenagem. Eu quero dizer aqui, e gravando este vídeo, dizer que
precisamos sim construir uma sociedade livre, justa, fraterna e pluralista, que é comprometida com a transformação social, mas veja bem, transformação social na linha do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos ideais da Constituição brasileira. Essa Constituição que está em vigor. Eu quero lembrar que a nossa Constituição, ela prevê a harmonia social, o bem-estar e a segurança dos cidadãos, e nós estamos juntos nesse propósito. Portanto, no legado, na herança, na memória de Dom Paulo Arnes vive, né? Está conosco. Nós queremos parabenizar aos amigos, organizadores desse ato internacional Direitos Já. Um grande abraço a todos e a todas. Eu sou Admir Serrano, colaborador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Miami, nos Estados Unidos. Nesse momento de transição pelo qual o nosso Brasil atravessa, onde residem amigos, familiares, queridos, gostaria de manifestar nossa vibração pela paz e pelo entendimento de todos os brasileiros. Que não faltem forças para que a união em torno da democracia possa preservar a nação, que é a pátria do Evangelho, da sanha daqueles que desejam, pela força, fazer prevalecer o interesse de uma minoria, em detrimento das necessidades de milhões de brasileiros. Que o nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, em espírito, fortaleça todos aqueles que, neste instante, se empenham no bom trabalho, no bom combate, pela paz e pela liberdade no Brasil e no mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Meu nome é Eliel Leonardo, eu sou pastor da Assembleia de Deus, aqui em Guarulhos. Tenho atuado no interreligioso nos últimos anos, por conta também da minha bivocação, servindo aqui na cidade de Guarulhos, nessa área, e na banda também Sou da Paz, da qual faço parte. Nós atravessamos um momento importante no país, onde as instituições têm sido colocadas em xeque por um governo irresponsável, sobretudo no seu posicionamento. Tem faltado serenidade, bom senso, equilíbrio, coisas que precisam perfazer a liderança de um país. E por ocasião do centenário do nascimento do Dom Paulo Evaristo Arnes, o pessoal do interreligioso e nós como comunidade humana, antes de qualquer coisa, queremos deixar aqui a nossa palavra de encorajamento aos brasileiros, que se posicionem pela sensatez, que se posicionem pelo equilíbrio, que se posicionem pelo bem comum, independente até de questão de fé e de religião. Quero fazer uma breve oração pelo nosso país. Senhor Deus dos exércitos, eu coloco diante do Senhor essa nação e peço que o Senhor graciosamente conduzam as coisas nesse país para que os teus propósitos sejam estabelecidos e que o bom senso, Senhor, retorne a essa pátria para que haja paz e prosperidade de verdade na nossa terra. É por Cristo que eu oro. Amém. Saudações! Sou o monge Ryozan, da tradição zen budista ligada à escola Soto Zen. Sou filiado ao templo Taikozan Tenzui Zenji de São Paulo, Pacaembu. Neste ano, estamos comemorando o centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. E nada melhor para comemorar isso do que fazer o que ele fez com maestria exemplar: zelar pela liberdade, pelos direitos humanos e pela democracia em oposição à ditadura. Estamos vivendo momentos críticos. Não podemos ser tolerantes a ponto de tolerar a intolerância.
Somente a democracia pode ser uma vacina contra a forma de governos ditatoriais ou extremistas. Devemos, então, zelar pela democracia e pelo seu desenvolvimento, pelo seu aprimoramento. Toda forma de poder descontrolado recai numa estrutura de poder em proveito apenas de quem detém esse poder, ou então apenas a poucas pessoas. E recai também em um projeto de perpetuação desse poder, que é o oposto da democracia, que é pelo bem comum, para o benefício de todos, de todas as pessoas. O budismo zela pela ética, por uma conduta com generosidade, pela sabedoria com compaixão. Enaltece a importância da diversidade, da interdependência, com o cuidado mútuo e da gratidão e apreço e cuidado pela vida. Zela também por não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. A simples menção dessas qualidades todas revela o quanto estamos correndo o risco de nos distanciarmos dessas qualidades. Como dizia o líder hindu Mahatma Gandhi, devemos ser a transformação que queremos no mundo. Não podemos permitir que a nossa democracia desvirtue, mas que possa melhorar cada vez mais, manifestando isso através desse segundo ato internacional, Direito Já, e que possa ser pela vigília da democracia brasileira e que vai se realizar no dia 18 de setembro. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos nos tornar o caminho desperto. Muito obrigado. Olá, saudações. Sou Leonel Samaia, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, diretor do Gabinete de Genebra para Educação e Direitos Humanos para Crianças e Adolescentes no Brasil e membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. Estamos aqui hoje tratando da sustentação da democracia, esse sistema de governo amadurecido ao longo dos séculos que dá ao cidadão comum o direito ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Por séculos, o que sempre valeu foi a palavra de um rei ou soberano, facilitando o controle centralizado da vida e das atividades de um povo. Por exemplo, em meio às diversas tradições sagradas existe o relato de que na retomada da humanidade, um grupo tomou a frente para a construção de uma torre que levaria as pessoas ao céu por meio de seu próprio poder e obras. Na tradição judaico-cristã, esse empreendimento é conhecido como a Torre de Babel. Para fazer frente a esse controle centralizado no projeto da torre, nosso Criador providenciou o surgimento de diversas línguas, confundindo e dispersando as pessoas, interrompendo o projeto da construção da torre. Em meio à diversidade criada, a única forma de reaproximação entre as pessoas era a conversa, um precisando aprender a linguagem do outro. Babel e Babilônia se tornaram símbolos de falsos deuses materiais, centralizadores e tirânicos. Portanto, na Igreja de Jesus Cristo acreditamos que a vida civil deve ser cultivada dentro do mais elevado respeito ao livre exercício da consciência e do bom juízo de cada pessoa. Nenhum sistema, seja familiar, profissional ou estatal, pode usar de sua influência para induzir uma pessoa a crenças ou convicções, por meio de sofismas, ameaças ou pela força. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a partir do artigo 18, torna evidente o princípio da liberdade de pensamento, consciência, crença, religião, expressão, assembleia e eleição como um imperativo na vida moderna. O ponto alto
no artigo 22, fala de nossa faculdade em organizar a vida coletiva e participativa, levando-nos ao bem-estar econômico, social e cultural, e culminando na oportunidade do livre e pleno desenvolvimento da personalidade. Torna-se imperativo, portanto, nesse ponto de amadurecimento histórico no Brasil, abandonar de vez caprichos autoritários, sustentar a Constituição, a divisão dos poderes e aproximar as pessoas dentro de um autêntico círculo de civilidade. Muito obrigado. Olá, meu nome é Adriana, sou Ia Adriana de Nanã, do Ilê Xelmo Nanã, que fica na zona leste de São Paulo, terreiro de candomblé, de matriz africana, de tradição queto e iorubá. Faço esse vídeo pelo 2º Ato Internacional Direitos Já, uma vigília pela democracia brasileira, e aqui represento também a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, uma frente interreligiosa que traz o nome de um homem que foi um grande defensor, dedicou sua vida na defesa da democracia brasileira e dos direitos humanos. Este ato é um ato de resistência, um ato em defesa da nossa democracia. Eu tenho fé que seremos capazes de resgatar os nossos direitos, resgatar e defender as estruturas democráticas no Brasil, defender o direito humano às crenças, direito de crer e cultuar a minha ancestralidade, o direito de ser e viver como eu sou, uma mulher negra e alorixá, com direito de cultuar a minha ancestralidade. Olá, boa tarde a todos. Meu Mutumbá. Me chamo Carolina de Souza, sou filha do babalorixá João Batista Salomão, fundador do Ilê Laquetua Xaçã, que hoje conta com 53 anos de fundação. Estamos localizados aqui em Mariporã. É uma casa de axé matriz, com ligação direta às casas matriz da Bahia. Né? Nós aqui em São Paulo, junto com meu pai, que a vida inteira lutou por esse respeito, em busca de dignidade, para se poder cultuar a nossa religião, que é uma das mais perseguidas, infelizmente, apesar de ser uma religião base, né, trazida pelos escravizados. Infelizmente, ela ainda é uma das mais perseguidas aqui no Brasil. Mas nós temos muito amor, muito carinho, muito respeito. Nós não lutamos mais por essa permissão para cultuar, mas nós buscamos hoje respeito à religião. E nós dizemos respeito não só para nós, mas para todas. Ensinamos os nossos filhos aqui que devemos respeitar todas as religiões, todas as pessoas. Eu acho que a religião, ela deve ensinar as pessoas que frequentam, independente da religião, a fraternidade, porque só assim a gente vai alcançar a paz. Então, façamos da religião um meio para melhorar a sociedade, para trazer conforto espiritual, para trazer nortes, para trazer coisas boas. Nossa casa acabou de sair de um festejo que se chama Olubagé, onde distribuímos 325 marmitas, mais de 200 águas nas ruas para as pessoas que vivem em situação de rua, em nome do Orixá Obaluaê, porque esse ano ainda não abrimos a casa em respeito à pandemia, em respeito às pessoas que perderam muitas familiares. Então, o Orixá pediu que levássemos esse conforto, levássemos dignidade para as pessoas de rua. Então, o que eu peço para as pessoas é respeito. Vamos nos respeitar uns aos outros, que as religiões ensinem a amar, que ensinem a ter fraternidade, que um trate o outro como irmão, para que a gente viva em paz. É o que nós aqui do Ilê Laquetua Xaçã, em nome do meu pai, Pai João, nós pedimos às pessoas, a todos os irmãos, paz, fraternidade entre todos nós.
Olorum Modupé, Bababeó, Airá abençoe a todos. Axé. Olá, eu sou o Rabino Uri Lam e faço parte da Comissão do Diálogo Católico-Judaico. Compartilho com vocês uma oração pelo nosso país. Espero que vocês me acompanhem. Nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, abençoe o nosso país e todos os que nele vivem. Ajude-nos a vivenciar as bênçãos das nossas vidas, nas circunstâncias em que estamos, de modo consciente, amoroso e corajoso. Fortaleça-nos quando sentirmos medo. Ajude-nos a canalizar a nossa raiva, para que esta nos mobilize a agir para o bem. Ajude-nos a sentir o nosso medo, para que este não nos paralise. Ajude-nos a sermos generosos e generosas uns com os outros e umas com as outras, para que possamos crescer juntos. Deus, ajude-nos a sermos humildes diante dos nossos medos, cientes de que, por mais que sejamos vulneráveis, há outras pessoas que estão passando por um risco muito maior do que o nosso. E que é nosso dever sagrado nos colocarmos ao lado delas. Ajude-nos a experimentar a doçura da liberdade. Nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, ajude-nos a não tomar como certas as liberdades conquistadas nas gerações passadas ou mesmo recentemente. Ajude-nos a curar e a alimentar a nossa democracia, para que esta seja como uma árvore bem irrigada, cujas raízes alcancem as nascentes de água, de modo que não se tema a aridez quando esta vier, pois suas folhas permanecerão sempre verdes. Encerro a minha oração com a seguinte passagem bíblica: Ve'ahavta lereacha kamocha. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Raul Meyer. Eu faço parte da liderança da comunidade judaica paulista. No judaísmo, a liberdade, a democracia é básica. Os judeus receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai e os propagam até hoje e para o futuro no mundo inteiro. Os 10 mandamentos falam principalmente de liberdade. E liberdade em relação a cada ser humano, independente da sua origem, das suas raízes culturais, do seu conhecimento. É importante que cada ser humano tenha a oportunidade de poder vivenciar a vida livre de escolha, para que o mundo também tenha mais opções. Não é bom todos terem a mesma opinião. Muito ao contrário. A divulgação de várias opiniões, a democracia, por assim dizer, com que cada um possa ter a sua opinião, é básica no ser humano. Um ser humano que não é livre não pode ser um ser humano completo. E nesse sentido, a liberdade é algo que nós devemos procurar constantemente em nossas vidas. Se eu quero ser livre, primeira coisa, eu tenho que cuidar da liberdade daqueles que me cercam. E a liberdade é algo que o ser humano precisa e realmente necessita.
vamos todos pela liberdade, naquilo que os 10 mandamentos nos dizem, e podemos trabalhar por um mundo melhor. Shalom. Shalom quer dizer paz, que tenhamos paz, que trabalhemos pela paz entre todos os seres humanos, independente de suas origens. Herehé Inhauit, meu nome é Shirley de Curnan Krenak, do povo indígena Krenak, do estado de Minas Gerais. Nós buscamos sempre estar unidos com todos vocês para a luta, de proteção da nossa terra sagrada, de tudo que envolve a nossa espiritualidade, de tudo que envolve a luta por um bem comum. Somos luz, somos uma espiritualidade muito positiva sobre esse universo. Por favor, que vocês possam se unir a nós diante dessa luta tão grande, que é a luta pela demarcação de nossas terras e a luta por um direito de viver em paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Herehé. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Marx e componho ao Sinfrajup, Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Nós, franciscanos de todo o Brasil, a partir desse serviço, queremos conversar com você, pois fazemos parte da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes, de saudosa memória. Esse grande companheiro que hoje tem essa frente articulando diversas religiões, também no passado teve uma grande contribuição para os direitos humanos e para o processo democrático do nosso país. Esses dois elementos, os direitos humanos e o processo democrático do nosso país, hoje corre um grave risco. Sim, o nosso presidente Jair Bolsonaro tem atentado contra a democracia do nosso país, fazendo palavras em diversos momentos que diminuem a capacidade verdadeira do nosso país viver a partir dos seus 3 poderes, colocando em nosso processo democrático a possibilidade de você legitimar parte dele sob o benefício próprio dele, daquilo que ele julga ser direito e correto. Isso não está certo e não só fere a dignidade dos seres humanos. Vivemos uma crise tão forte que, a partir do seu discurso e do movimento político que ele tem colocado, minorias do nosso país, que não são tão minorias assim, perdem seus direitos políticos, sofrem agressões de forma maioritariamente nas redes sociais e também nas ruas, como perderam seus direitos e dignidade de acordo com suas próprias articulações políticas que nós estamos vivendo. Vivemos um momento de grave crise política e econômica. Sim, isso é irrefutável já há algum tempo. E podemos sim passar por ela, mas passamos por ela de forma digna se discutirmos de forma digna sobre aquilo que é certo. E o certo no nosso processo é respeitar a democracia e a participação verdadeira de cada uma das pessoas que compõem o nosso Estado. Não existe alguém que pode ser colocada fora para poder construir aquilo que somente eu e o meu pequeno grupo determina como verdadeiro. Levará ao risco a nossa democracia, a igualdade e a participação dos nossos irmãos. Por isso, hoje, nós, franciscanos de todo o Brasil, fazemos parte desse movimento e declaramos que, em honra à nossa Constituição de 88, nós nos juntamos para garantir a integridade de toda a criação e a dignidade humana. Um forte abraço e eu espero que em breve estaremos com momentos mais tranquilos e um processo democrático garantido. Paz e bem. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Sou Sheikh Mohammed Al-Buqai, Sheikh da Mesquita Brasil. Estou fazendo essa mensagem para desejar para o segundo ato internacional interreligioso direitos já o grande sucesso, se Deus quiser, principalmente nesse ano que estamos comemorando o centenário do Dom Paulo Evaristo. Eu quero também deixar aqui meus votos, minhas súplicas, minhas orações, as orações de toda a nossa comunidade islâmica, que Deus proteja esse país, que Deus preserva e todas as conquistas desse país, do nosso Brasil. Nós temos uma súplica que os muçulmanos fazem todos os dias, uma oração da paz. Eu quero deixar aqui para todos vocês, para todo o Brasil. Allahumma anta salam,
ومنك السلام وإليك يعود السلام. Ó Allah, ó Deus, o Senhor é a paz. Do Senhor que vem a paz e para o Senhor que retorna a paz, que deixa a nossa vida uma vida com muita paz. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullah.